reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo em Jesus. Cante comigo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Cante isso comigo. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar, e os feridos triunfantes em fulgorão de cantar. Ele vem, vencendo, vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Renda ele, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Acredite nisso. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa volta. Eu estou muito feliz com isso. É um tempo diferente para nós ainda. A nossa casa não pode estar lotada. Ela está lotada do que ela pode estar. Mas nós queremos encher esse lugar como ele sempre esteve. Para nós é uma dificuldade ainda maior, porque a gente sempre foi muito exprimido, né? Dentro do primeiro espaço de culto, depois na tenda, aqui, sempre foi muito exprimido. Então o espaço que a gente colocava 220, 240 pessoas, a gente coloca 50 agora, porque agora precisa de dois metros de diferença de cada cadeira. Mas eu estou feliz que a gente pode estar junto, pelo menos. Eu estou feliz que eu posso olhar para vocês. Não posso abraçar, mas a gente pode se olhar. Você que está assistindo
em casa, que está assistindo a nossa gravação, seja muito bem-vindo também. A sua semana começou e é a melhor semana da sua vida, eu creio nisso. Eu quero dar alguns avisos para vocês aqui em relação aos nossos cultos presenciais, também ao nosso culto online. Você que veio para cá hoje pela primeira vez, eu quero pedir encarecidamente para você que você dê a vez para outra pessoa na semana que vem, né? Dificilmente a gente vai conseguir vir 2 cultos seguidos, porque tem outras pessoas querendo participar do culto também. Então você que veio essa semana, deixa para vir daqui 2 semanas, tá? Daqui 2 semanas você pode fazer a sua inscrição de novo para que outras pessoas possam estar aqui. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, por que a gente não faz então 2, 3 cultos no domingo? Primeiro porque a instituição da Metodista, ela orientou a não ter mais de um culto no domingo, por questões de limpeza, de higienização, né? Depois que vocês saíssem, se a gente fizesse um segundo culto, nós teríamos que limpar tudo aqui, teríamos que higienizar tudo de novo, e isso daria um pouco de trabalho. E também porque nas igrejas metodistas, infelizmente, a gente não tem uma equipe muito grande para fazer vários cultos assim, então ia ficar desgastante também para as equipes que trabalham. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai ter mais de um culto no domingo, mas se porventura a gente conseguir se organizar a ponto de fazer isso, a gente vai avisar a igreja inteira para a gente poder fazer mais de um culto no domingo também. Nós estamos nos preparando também para voltar às nossas células. A gente vai fazer os últimos ajustes. A nossa célula, já para adiantar para você, será uma célula bem menor. Nós teremos um grupo bem menor nas casas, justamente para não ter nenhum tipo de aglomeração. Então nós estamos só definindo a questão do número de pessoas que a gente vai colocar nas casas e quem vai para qual lugar, porque a gente vai ter que aumentar essa nossa multiplicação, tá bom? Então nós vamos também avisar vocês quando as células voltarem. E quem quiser não se sentir confortável de ir numa casa, você pode participar também da célula que vai ter online, e aí você pode participar com essas pessoas. Ou até se você não quiser sair do grupo da casa que você está, pede para fazer uma chamada de vídeo e você participa junto. O que você se sentir mais à vontade de fazer. Nesse período a gente vai ter que fazer vários outros ajustes, tá bom? Eu avisei vocês sobre a oferta. Quem tiver no online pode fazer oferta o período inteiro. Vocês vão receber nos comentários agora o link de inscrição para o próximo culto. Cada culto vai ser um link diferente. A gente vai mandar para vocês agora nos comentários. Vocês podem fazer a inscrição e também você pode fazer a sua oferta durante todo o culto. Quem estiver assistindo pelo YouTube pode fazer através dos dados que vão ser enviados agora pelos comentários, ou quem estiver assistindo na plataforma Dados 6 pode clicar na contribuição e fazer isso durante o culto inteiro. Quero te convidar também a mandar esse culto para alguma pessoa, para 5, para 10, para 20, para 50 pessoas. Nós vamos iniciar essa semana uma série nova, uma série sobre as faces de Jesus, características de Jesus na nossa vida, um padrão que nós devemos viver. Eu queria que você convidasse outras pessoas para fazer isso também. Você que está aqui, abra sua Bíblia comigo em Isaías 43. Isaías 43, versículo 18, versículo 19. A palavra diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo ela está saindo à luz. Você não percebe? Eu amo esse texto, eu amo o que esse texto fala para a gente durante esse tempo novo. Muita coisa é diferente do que a gente viveu lá atrás. Muita coisa é diferente para bom e muita coisa é diferente para não tão bom. Mas se nós o tempo inteiro utilizarmos o passado como uma régua, a gente vai ficar muito chateado. Eu queria abraçar vocês, mas eu não posso. E eu não posso ficar pensando o tempo inteiro, puxa, mas antes era tão bom porque eu podia abraçar, porque senão eu vou ficar triste. Eu posso pensar, vocês estão aqui. Isso para mim já basta. Falava para o pessoal da equipe antes de começar o culto, e falava para eles, podia estar tudo muito ruim, mas porque vocês estão aqui eu estou feliz. Você pode falar, mas e Jesus? Jesus estava na minha casa todo esse tempo, e Ele continua com a gente todo esse tempo. Jesus não se apartou da gente, a gente se apartou uns dos outros.
infelizmente. E hoje a gente pode dar um passo a mais. Jesus está fazendo uma coisa nova. O que eu quero te desafiar é enxergar para frente, a olhar o que nós podemos viver daqui para frente, a imaginar o que nós podemos ser como igreja daqui para frente. As coisas do passado são para nos alegrar ou para nos servir como parâmetro de correção, mas aquilo que nós vamos viver é muito maior do que aquilo que nós já vivemos. Você crê nisso? Aquilo que nós vamos experimentar do Senhor é muito maior daquilo que nós já experimentamos. Ele está fazendo uma coisa nova. Só os olhos que estão voltados para trás não conseguem perceber isso. Só os olhos que estão voltados para o passado não conseguem enxergar isso. E o texto de Isaías continua dizendo: eu vou fazer várias coisas novas. Na parte da natureza eu vou fazer coisa nova, na parte com os humanos eu vou fazer coisa nova, para aqueles a quem eu escolhi eu vou fazer coisa nova. Ele está fazendo algo novo. O caminho será novo, a forma como nos movimentaremos como igreja será novo, será muito maior do que aquilo que nós já vivemos. Na semana passada eu falava sobre a nossa fé em ter uma certeza desse novo caminho, e então nos movermos, ainda que esse caminho não chegou, ainda que essas coisas não foram desfrutadas, mas nos movermos para garantir que elas acontecerão. E o desafio que eu fiz com vocês era da gente enxergar uma igreja que recebesse muito mais do que o número que a gente comporta aqui nesse lugar, de uma igreja que recebesse muito mais crianças do que a gente consegue comportar nas salas, de uma igreja que recebesse lá no culto tinha um número muito maior de adolescentes que a gente consiga dar conta ali nesse momento, de uma igreja que consiga assumir uma instituição de caridade e pagar todos os funcionários e todas as necessidades daquele lugar que a gente não consegue ainda. Mas se os nossos olhos da fé já garantiram a certeza de que isso é real, de que Ele está fazendo novo todas as coisas, e que será muito maior do que aquilo que nós já vivemos, então nós começamos a construir agora. Nós não remendamos lá na frente, nós construímos agora, para tudo estar pronto. Eu acredito nessas coisas novas. Eu acredito que o caminho que Ele vai derramar na nossa vida é um caminho sobremodo excelente. Eu acredito que aquilo que nós vamos viver como igreja é muito maior do que aquilo que a gente já viveu desde 2014. Eu acredito que nós vamos experimentar de algo muito mais profundo, sobrenaturalmente, que a gente vai se mover muito mais no profético. Eu acredito que Deus está fazendo nova todas as coisas. Eu vou olhar para frente para perceber todas elas, e quero construir, quero deixar pronta, para quando isso acontecer, a gente esteja capacitado o suficiente para receber essas dádivas. Alguém uma vez disse que missão se faz com as mãos que vão, que intercedem, com o investimento financeiro que mantém e com aqueles que estão lá na obra. Mas eu aprendi na minha vida que missão se faz com aqueles que oram, que vão e que investem. Não é dividido o trabalho, porque cada um de nós fomos levantados como sacerdotes do Senhor. Cada um de nós fomos levantados como aquele que é o exortador, como se Jesus exortasse por nosso meio. Paulo vai dizer isso. Cada um de nós foi levantado como embaixador de Cristo, e como parte da missão de Cristo, nós oramos e intercedemos, nós pregamos e avançamos, e nós investimos no reino do Senhor. Eu quero te convidar a acreditar nisso comigo. Esse é um momento de oferta, mas é um momento de oração, de intercessão, e é um momento de assumir compromissos. E enquanto nós adoramos o Senhor, que você entregue a sua oferta, que você interceda pela missão, e que você assuma o compromisso da missão também, porque nós precisamos estar preparados e com a base feita para receber tudo aquilo que Deus vai derramar sobre a nossa vida daqui em diante. Amém? Você crê nisso comigo? Vamos orar ao Senhor? Deus, nós consagramos nosso dízimo, nós consagramos a nossa oferta, nós consagramos a nossa vida para o Senhor. Nós oramos, ó Deus, por essa missão, nós oramos, ó Pai, por essa transformação, por esse avivamento que viveremos, ó Deus, como igreja, como cidade, como estado, como nação.
nós cremos nisso, o Senhor está fazendo uma coisa nova e nós queremos perceber todas as pequenas sutilezas de transformações que o Senhor está fazendo, Pai. Começa com esse momento da gente poder estar junto como igreja, da gente poder adorar o Senhor junto, da gente poder edificar o Teu nome nessa cidade junto. Nós nos comprometemos a isso também, Jesus. Não queremos só visualizar uma transformação, nós queremos só visualizar um avivamento, mas queremos ser parte desse avivamento. Queremos ser peças que são importantes nesse avivamento, pessoas que irão adiante, pessoas que alcançarão pessoas que cuidarão de pessoas que formarão o caráter de Cristo em pessoas que trarão o reino de Deus e expandirão esse reino nessa cidade. Nós cremos nisso, o Senhor está fazendo uma coisa nova e os nossos olhos, nós oramos para que não só percebamos, mas que também abracemos essa causa no nome de Jesus. Que toda a administração dessa igreja, que toda a liderança dessa igreja possa receber essa renda e multiplicar toda a semente que for lançada nessa casa, para que nós possamos, ó Deus, em todas as áreas da nossa igreja, na área evangelística, na área administrativa, na área do culto presencial, nos movimentos de evangelismo que tivermos, que nós possamos estar preparados, ó Deus, para investirmos e fazermos, ó Pai, a melhor obra, a melhor programação, o melhor evento, a melhor ação para a honra e glória do Teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que estamos num período de crise financeira no nosso país e oramos, ó Deus, oramos para que ninguém, não só da nossa igreja, mas ninguém possa passar necessidade. E se alguém passar necessidade, que nós como igreja estejamos preparados para ir lá, suprir a necessidade dos nossos irmãos e juntos podermos fortalecer uns aos outros, encorajarmos uns aos outros e avançarmos no reino do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os meus
Teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar. Prevalecerá por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou no lar o que era
Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dEle, exaltar o nome do Senhor, que Ele é santo, Ele é digno, aleluia, aleluia, Senhor, glórias ao Teu nome, louvado seja o Senhor. Eu estava compartilhando com um rapaz ontem sobre adoração, e a gente começou a falar sobre Paulo e Silas, homens que foram pregar o Evangelho, e durante um tempo eles foram apedrejados, eles apanharam, ficaram nu em uma praça, ficaram envergonhados ali, e eles foram presos, acorrentados, mas por volta de meia-noite, a palavra diz que eles começaram a adorar o Senhor. Por volta de meia-noite eles começaram a exaltar, glorificar o nome do Senhor, e aquelas correntes foram quebradas, e aquelas cadeias foram abertas. E a adoração não fala de uma circunstância, porque eles estavam passando por momentos ruins. A adoração fala de reconhecimento, aquilo que Deus é para você, aquilo que Jesus é para você, aquilo que Ele significa para você. Então que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. A palavra diz lá em Salmos 50, versículo 6, que todo ser que respira, louve ao Senhor. Dá uma respirada aí, você está vivo, então glorifica, exalta o Senhor, adora o Senhor em todo tempo. Não dependa de circunstância para adorar o Senhor, simplesmente adore, simplesmente exalte, amém? Eu quero te convidar a orar comigo, quero te convidar a exaltar o nome do Senhor comigo, amém? Senhor, nós te adoramos, nós te engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno, papai. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. O Senhor criou o céu e a terra, o Senhor é dono de todas as coisas, papai. O Senhor nos deu um ar, o Senhor nos deu vida, por isso nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. As nossas vidas é Tua, Pai. Nosso coração são Teus. Toma tudo em Tuas mãos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Papai. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Em nome de Jesus. A glória de Jesus. Amém. Céu e terra se encontram, alinhando o Seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o Seu plano. O universo estremece, o leão rugiu. Creia nisso! Céu e terra se encontram, alinhando o Seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o Seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Tens liberdade aqui, Jesus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a
se dobram, os anjos se curvam. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Santo, 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 santo. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Eu criei você, com todo o meu amor, cuidando de cada detalhe. Já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Sabia quais seriam seus medos e seus maiores sonhos. Vi você crescer. Cuidei de cada momento vivido. Sempre estive com você. Você aprendeu mais sobre o meu amor. Começou sua caminhada na fé, aprendendo coisas sobre mim e ouvindo minhas histórias. Começou a crescer e desenvolver sua personalidade. Começou a conhecer um pouco mais do mundo lá fora e de tudo que ele poderia te oferecer. E então as coisas mudaram. Nós nos afastamos, você já não me procurava, parecia que tinha jogado fora tudo aquilo que vivemos. Que você tinha esquecido de mim, seu coração já não batia, mas por algo maior. Você começou a procurar em todos os lugares, coisas para fechar o buraco que existia agora. Procurou nas pessoas uma maneira de suprir a falta de atenção. Procurou no trabalho manter a mente ocupada, para não se lembrar dos problemas. Começou a frequentar festas, usar drogas, ser promíscuo. Procurou amor em outros lugares, o amor que só eu poderia dar. Quando estava sozinho, sentiu o buraco aumentar cada vez mais. As coisas começavam a desmoronar. Problemas em casa, no trabalho, em relacionamentos. Nada mais era pleno. Eu não era mais o foco na sua vida. Fui deixado de lado, trocado por coisas menos importantes. Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então eu me tornei um de vocês. Uma criação frágil. Fui tentado, mas nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Paguei o preço com minha morte e tomei todos eles. Troquei minha vida pela sua. Morri em seu lugar, porque eu te amo. Porque meu amor por você é maior que tudo. Maior que os seus sonhos, seus medos e suas dores, suas dúvidas, seu passado. Eu sou maior que tudo, porque eu ressuscitei dos mortos. Sou o caminho, a verdade, a vida. Sou o poder que morreu. Não estou aqui para condená-lo, e sim para trazê-lo de volta à vida. Confia em mim, eu lhe perdoarei de tudo, e te darei a vida eterna. Não me canso dos seus recomeços, porque eu sou o suficiente. A gente vai começar uma nova série essa semana, e essa série vai no decorrer todo do mês de setembro. A gente, nessa volta, gostaria de levantar, um panorama sobre Jesus e a representação de Jesus nas nossas vidas. É impossível que a gente consiga fazer isso em 4 domingos, a gente ter uma
profundidade muito grande naquilo que a gente vai abordar, mas foi feita uma leitura dos 4 evangelhos e nós destacamos alguns comportamentos padrões de Jesus, e nós queremos, através desse mês, no mês de setembro, mostrar essas faces, essas características de Jesus, para que a gente possa também viver dessa maneira. O texto de João, o último capítulo de João, vai dizer que aquilo que foi narrado ainda é muito pouco. João vai dizer que se fossem contadas todos os feitos de Jesus, se fossem escritos todos os feitos de Jesus, nem em todos os livros do mundo caberiam. Então, há muita coisa a ser vista. O que nós vamos fazer em 4 domingos é extrair aquilo que está mais característico, aquilo que foi mais repetido por Jesus durante o seu ministério. Então, a nossa ideia é levantar ações de Jesus para que a gente possa imitar. Antes de falar um pouco sobre aquilo que a gente leu nos evangelhos, é meio óbvio destacar isso, mas é extremamente necessário que se destaque, até porque o nosso culto também vai para o online e outras pessoas vão assistir, mas nós cremos na existência de Jesus, amém? Nós cremos nisso. Então nós estamos falando com pessoas que creem na existência de Jesus. E, historicamente falando, é necessário que você tenha mais fé para acreditar que Jesus não existiu, do que fé para acreditar que Jesus existiu. Então, você não precisa de fé para isso. Você só precisa ser coerente. Se você for coerente, você sabe que Jesus existiu. Porque a história, não só nos evangelhos, não só na Bíblia, vai narrar sobre Jesus. Há vários escritos de agnósticos, há vários escritos de historiadores daquela época, há escritos de pessoas de outras religiões falando sobre Jesus e sobre o ministério de Jesus. Não só contando de alguém que viveu, mas do que ele fez também. Então, muitos dos milagres de Jesus é narrado em outros escritos, não escritos de pessoas que acreditavam em Jesus, mas de pessoas que contavam a história, de pessoas que presenciaram a história. Então, é necessário muito mais fé para acreditar que Jesus não existiu do que fé para acreditar que ele existiu. Na Bíblia, e falando agora da Bíblia, no Antigo Testamento há mais de 300 outras profecias que adiantam a vinda de Jesus, que falam sobre a vinda de Jesus. Então, Jesus foi predito de 500 a 1000 anos antes da sua vinda por profetas do Senhor. Eles receberam palavras que diziam não só que viria um Messias, mas que diziam coisas da vida de Jesus, como ele viveria, o que aconteceria no seu nascimento, e tudo isso foi vivido, tudo isso foi testificado através da vida de Jesus. Então, a existência de Jesus não é um problema para nós, e nem para aqueles que não acreditam em Jesus. Jesus existiu. E se Jesus existiu, por relatos de outras pessoas e por relatos dos evangelhos, nós sabemos como é o caráter de Deus. Nós sabemos como é o desejo de Deus, nós sabemos como se porta Deus na terra. Jesus é a imagem do Deus invisível. Você crê nisso? Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível em Colossenses 1,15. Então, nós cremos que Jesus é a representação visível de um Deus que nós não conseguimos ver. E isso é extremamente importante, porque a dificuldade no Antigo Testamento em se discernir o que era Deus e como Deus se comportava, ou quais eram os desejos de Deus, o que Deus almejava. No Antigo Testamento é muito difícil de você ter esse tipo de noção. Nós temos essa noção porque nós temos já o Novo Testamento. Mas quem viveu naquela época tinha uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque não existia uma representação viva de quem era Deus. Se Adão não tivesse pecado, talvez todos nós teríamos em nós mesmos já a representação viva. Mas Jesus é a representação de um Deus vivo. Por isso é necessário uma nova aliança, por isso foi necessário uma nova lei, por isso foi necessário um novo testamento, para mostrar para todo mundo que não conseguia entender como era um Deus, ou o que Deus, características do caráter de Deus, ou o que Deus dizia para o seu próximo, para o seu ser humano, ou o que ele fazia com o ser humano. Tudo isso foi exemplificado na vida de Jesus. E se foi exemplificado na vida de Jesus, então foi nos mostrado como viver. Jesus precisa ser encarado não só como um Deus disfarçado de homem.
E não só como um homem com características divinas. E talvez seja essa a nossa maior dificuldade, de saber separar não separando. Porque Jesus foi 100% homem e foi 100% Deus. Então ele não era um homem com características divinas, ele era um homem completo. E ele não era um Deus com uma humanidade dentro dele, ele era Deus completo. Jesus, então, tem duas naturezas dentro deles que são distintas, mas que são completas. Não se completam. Não tem uma ideia de aqui tem 50% e aqui tem outros 50%. Nesse momento ele era 80% Deus e nesse momento ele era 20% homem. Não, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. O enrosco dessa história é que, para nós, é muito difícil separar isso. E aí, nós começamos a enxergar Jesus da maneira que nós queremos enxergar Jesus. E o problema é que a maneira como você enxerga Jesus é a maneira como você lida com o Pai e é a maneira como você se comporta como igreja. A maneira que você enxerga Jesus é a maneira que você lida com o Pai e é a maneira que você é a igreja. Então, se eu enxergo Jesus como alguém extremamente distante, alguém que pune as pessoas, alguém que cobra as pessoas, então eu vou agir dessa maneira. E eu vou ser distante com Deus, e eu vou cobrar as pessoas, ou vou punir as pessoas. Se eu vejo Jesus só como aquele que aceita tudo, que tudo pode, que não precisa ter tanto diálogo, não precisa ter tanta intimidade, então eu não vou ter tanta intimidade com o Pai. E também não vou ajudar as pessoas na sua caminhada, porque tudo pode. Então há uma dificuldade no ser humano em conseguir enxergar essa divindade 100% completa e essa humanidade 100% completa em Jesus. Eu já contei algumas vezes aqui que quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu tinha uma dificuldade muito grande em ver Deus como um amigo, em ver Jesus como um amigo. Porque eu tinha uma dificuldade de relacionamento com pessoas. Então, quando eu me relacionei com Deus, eu tinha uma dificuldade de relacionamento com Deus. E aí, eu tinha dificuldade de me abrir para as pessoas, eu tinha dificuldade de me abrir com Jesus. Então, toda oração, para mim, era extremamente pesada. Por quê? Porque eu não conseguia abrir o meu coração. Eu não conseguia ser franco, eu não conseguia ser transparente. O meu medo era que, se eu fosse transparente demais, Jesus pudesse me punir de alguma forma. Ou Ele pudesse me conhecer nos meus erros e me rotular de alguma maneira. Então, como eu não queria e tinha medo que pessoas fizessem isso no natural, que pessoas me rotulassem, que pessoas dissessem coisas de mim, então eu não fazia isso para que Deus não fizesse isso, como se Deus não já me conhecesse, como se Ele não soubesse todas as minhas falhas. Mas é a maneira como a gente vive. Essa é a maneira como o ser humano se porta. O que ele enxerga de Jesus, ou como ele enxerga Jesus, é como ele trata Deus e como ele trata o próximo. Um homem, eu não lembro quem foi, numa pregação de internet, disse que o filho dele de 4 ou 5 anos acordou ele de madrugada. E aí ele acordou assustado e o filho dele falou: pai, quando eu casar, onde eu vou morar? 4 anos. Fico imaginando a Melissa. Ia apanhar à noite já, né? Aí ele falou: filho, quando você casar, você vai morar na sua casa, com a sua esposa. E aí ele achou que o filho já ia voltar para dormir. E o filho dele faz mais uma pergunta: ô pai, mas quando eu for morar na outra casa, que babá que vai comigo? Porque a maneira como nós enxergamos é a maneira como nós queremos viver. Então, se você enxerga um Jesus com uma só característica, você só vai viver essa única característica com o Pai. E você vai viver essa única característica como igreja. Se você enxerga Jesus de uma maneira um pouco mais abrangente, você vai conseguir viver todas essas visões diferentes, essas características diferentes de Jesus. A nossa visão limitada limita o nosso ser igreja. A nossa visão limitada limita o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com o Pai. E isso não é de agora, isso é da história. Durante a história inteira, isso aconteceu. Então, logo nos séculos seguintes, depois da vinda de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, a igreja começa a avançar.
E a figura de Jesus que existia naquela época, e se você olhar quadros pintados daquela época, você sempre vai ver um Jesus representado como um sol, que era o chamado Quírios, o Senhor libertador, o forte, o poderoso. Por quê? Porque eles ainda olhavam para Jesus como alguém que os tiraria debaixo do domínio romano, como alguém que os libertaria do domínio romano. Então a figura de Jesus para aquela época era uma figura de um Senhor libertador, de um Senhor que ia quebrar todo o período de dominação e ia tornar aquele povo ainda livre. Os judeus ainda esperam esse libertador, os judeus ainda anseiam por essa figura. Quando nós avançamos para a Reforma Protestante, a gente vai ver um Jesus muito mais reformador, um Jesus muito mais transformador, um Jesus que não aceita características que acontecem dentro da igreja e que anseia por uma igreja diferente. Então essa era a maior representação de Jesus daquela época. Se você avança um pouquinho mais no período, principalmente na América e na Europa, na luta escravagista, Jesus é representado como alguém que é libertador, como um ativista social. Jesus é representado como alguém que sempre cuidou das minorias. E não há nenhum problema, não há mal algum em representar Jesus dessas maneiras. Se você segue um pouquinho mais, aqui na América, na década de 70, 80, até um pouco da década de 90, para nós, a figura de Jesus é a figura de alguém que luta contra a ditadura. E os quadros que eram pintados aqui na América do Sul eram sempre quadros pintados de um libertador social. Porque quase todas as nações aqui na América do Sul viviam debaixo de uma ditadura. Então havia essa figura de um Jesus que libertava essas pessoas do poder do tirano, do poder da ditadura. Se a gente olha para dentro da igreja, nós também temos várias formas de enxergar Jesus, não só na história. Há pessoas que enxergam Jesus, e essa é a única que vai estar errada, tá? Eu só vou frisar só para você entender que está errado. Há pessoas que enxergam Jesus como alguém que tem um amor tão incondicional que aceita qualquer coisa. E o fato dele nos amar incondicionalmente não quer dizer que ele aceita qualquer coisa, quer dizer que ele não vai te distanciar dele, que ele não vai bloquear o acesso para ele. Ele sempre vai estar disponível para você, porque ele te ama independente daquilo que você faz. Mas ele não aceita tudo que você faz. Então, para algumas pessoas, eu não preciso orar o tempo inteiro. Jesus, ele me ama incondicionalmente. Então, o dia que eu orar, eu tenho contato com ele. O dia que eu não orar, está tudo bem. O importante é que a gente tenha um tempo de qualidade. Quando a gente tiver esse tempo, que ele seja de qualidade. Algumas pessoas dizem, poxa, eu tenho que estudar muita coisa. Tem curso que eu faço, tem faculdade, eu quero fazer doutorado. Então, não dá para ficar lendo a Bíblia todos os dias. Não dá para estudar a Bíblia o tempo inteiro. Jesus entende isso. Uma vez eu recebi uma pessoa, e aí alguém que já estava caminhando um pouco com a gente, e aí eu falei, o cara falou, eu queria participar do louvor e tal, eu falei, vamos ensaiar junto, a gente vai ensaiando. E aí, um dia ele faltou no ensaio por nada, e faltou no culto também por nada, não falou nada, eu falei, aconteceu alguma coisa, você não apareceu no culto, no ensaio? Dele, não. Eu falei, mas por que você não foi? Dele, só quis ficar em casa mesmo. Eu falei, mas a gente não tinha combinado um compromisso? Dele, Falei, mas não me deu uma resposta. Daí eu sentei com ele um dia e ele falou, eu fiquei uns 2 anos afastado da igreja. Eu falei, por quê dele? Porque eu quis. Eu falei, mas tinha algum motivo? Não, eu só queria dar uma descansada. Jesus entende isso. Então, a maneira como ele enxergava Jesus era uma maneira que, está tudo sempre bem, está tudo sempre maravilhoso. Porque Jesus sempre vai entender tudo que você faz e ele vai aceitar tudo que você faz. E essa é uma visão completamente errada de quem é Jesus. Ele realmente nos ama incondicionalmente, a graça dele encobre todos os nossos pecados, mas isso não quer dizer que ele aceita todas as nossas atitudes. E não quer dizer que ele sempre vai aprovar tudo aquilo que a gente faz. Nós temos 5 ministérios na igreja, 5 ministérios bíblicos, né? O ministério profético, o ministério de ensino, o ministério apostólico, o ministério pastoral e o ministério do evangelista. A gente vai fazer uma série sobre isso, a série está prometida desde antes da pandemia, né? Mas enquanto a pandemia a gente fazia culto com outras igrejas, não dava para fazer uma série só para a nossa igreja. E a gente vai fazer no próximo mês essa série. Então, aqueles que se reconhecem já em cada um desses ministérios, aqueles que já sentiram o chamado de Deus, eles acabam sendo tentados a olhar para Deus também,
para Jesus de acordo com a sua característica, de acordo com o seu chamado, porque é algo que explode mais no coração dessa pessoa. Então, aqueles que são do chamado profético, aqueles que são profetas, eles sempre vão defender que a igreja precisa orar cada vez mais, que a igreja precisa ter cada vez mais momentos de oração, e que só é igreja quando se manifesta sobrenaturalmente. Nós só conseguimos ser de fato igreja quando nós nos manifestamos sobrenaturalmente. Aqueles que têm um chamado mais de ensino, um chamado mais de mestre, ele vai defender que a igreja precisa de mais ensino, que a igreja precisa de mais cursos, que a igreja precisa de mais livros, que a igreja precisa de mais apostilas, que nós precisamos levar cada vez mais esse ensino para as pessoas, e que só é igreja quando se há ensino da palavra, quando há um ensino ferrenho da palavra. Por quê? Porque o povo se perde por falta de conhecimento. Aqueles que são mais pastorais, eles vão querer o tempo inteiro defender que a igreja precisa ter relacionamento, que a igreja precisa estar próxima uns dos outros, que a igreja precisa conviver uns com os outros, que só é igreja na comunhão, na koinonia, que só é igreja quando de casa em casa aí na sinagoga se reparte o pão. Aqueles que são mais evangelistas vão dizer que a igreja precisa ser cada vez mais ativa do lado de fora, que a igreja precisa o tempo inteiro sair das quatro paredes, que só é igreja quando nós estamos atrás daqueles que estão perdidos, levando uma vida de metanoia para eles, levando a palavra das boas novas, o evangelho da salvação. Aqueles que são mais apostólicos ou que convivem com pessoas com esse chamado vão defender que o que falta é uma pregação que estabeleça a cultura na igreja, de uma pregação que implante uma cultura viva, uma cultura eficaz, e que essa cultura se expanda com a plantação de outras igrejas. Só é igreja de verdade quando a gente planta outras igrejas. Quem está certo? E quem está errado? Está todo mundo certo e está todo mundo errado. O fato é que todo mundo enxerga Jesus de uma maneira, ou da maneira que mais lhe convém. Você pode até falar, enquanto eu falei, você deve ter dito, não, é desse jeito mesmo, ele está falando os outros aí, mas é só desse jeito. Ou você diz para duas coisas, ou para três coisas. Por quê? Porque é o que você mais convive, ou aquilo que é o seu chamado. Eu nem preciso dizer aqui qual que era o meu, nem preciso dizer aqui qual que arde mais no meu coração. O problema é quando nós somos extremistas a ponto de renegar todos os outros. Quando nós dizemos, não, eu preciso só orar, e é só orando que a vida vai acontecer, a vida cristã vai acontecer. E eu nego o ensino, e eu nego o evangelismo, e eu nego o apostolado, e eu nego o pastoreio. Ou quando eu digo, não, é só estar com pessoas, é só relacionamento, e acabo negando a oração, o ensino e as outras coisas. Quando eu enxergo Jesus só dessa maneira, não, Jesus foi extremamente pastoral. Não, Jesus foi um evangelista de primeira. Não, Jesus foi um gênio fora da sua época, um gênio acima da média. Não, Jesus foi um criador de cultura. Jesus foi alguém que se movia no profético. Se eu enxergo só uma dessas características, eu vivo de uma maneira extremamente limitada como igreja. Como igreja, nós enxergamos um Jesus que é tudo isso. Um Jesus que se movia profeticamente e tinha um relacionamento de oração intenso com o Pai. Um Jesus que evangelizava pessoas do lado de fora, que sempre ia até essas pessoas para levar a palavra. Um Jesus que se manifestava através do pastoreio, do cuidado, do rebanho. Um Jesus que ensinava os seus discípulos e treinava os seus discípulos o tempo inteiro. Eu não posso ter uma visão parcial de Jesus, porque senão eu vou ter um relacionamento parcial com Deus, e eu vou ter um relacionamento parcial com os meus irmãos, ou eu vou ser igreja de uma maneira extremamente parcial. E aí a gente começa a se separar, ao invés de se unir. Um único aspecto de Jesus não define toda a vida de Jesus. Então, o problema nosso como ser humano é que muitas vezes nós pegamos o que nos agrada, nós pincelamos aquilo que nos agrada mais, e aí a gente acaba esquecendo de todo o resto. E a gente olha para Jesus, e são 4 evangelhos, e são 4 histórias, e a gente olha para as 4 histórias e pega só o que a gente gosta, e o resto a gente esquece, ou pega uma coisa que a gente viu que é legal, e Jesus só fez aquilo uma vez, e a gente acha que é só aquilo que precisa ser feito mesmo. Ou nós fazemos isso com o nosso próximo.
nós vemos uma única característica, e essa única característica a gente levanta e a gente rotula a pessoa. Nós não deveríamos fazer isso com ninguém, principalmente com Jesus. Então, o exercício dessa série é olhar para os 4 evangelhos e não ver uma situação de Jesus e já rotular. Por exemplo, Jesus entrou um dia no templo e ele entrou extremamente irritado. E aí ele começou a chutar as mesas, sei lá, cadeira, banqueta, os cavaletes, tudo que tinha ali, mercadoria dos caras. Talvez aquele cara, a renda daquele cara do mês inteiro fosse a mercadoria que ele tinha ali. E aí Jesus chuta tudo, não quer nem saber. Você não pode rotular Jesus como alguém irritadiço ou como alguém extremamente agressivo por causa dessa ação. Porque é uma exceção e não um padrão de comportamento. Da mesma maneira, em alguns momentos da palavra, Jesus é bastante duro com os discípulos. Uma dureza que a gente não pode nem usar, né, nos tempos de hoje, porque senão sai da igreja. Jesus falar que os caras não tinham o Espírito de Deus, Jesus chamar os caras de Satanás, mandar calar a boca, ignorar, né? Pedro fala uma coisa, ele só ignora e sai andando. Mas isso acontece 2, 3, 4 vezes. Agora olha todo o padrão de 3 anos, para você analisar e perceber como era Jesus. Então nós não podemos defender ações de exceção, nós precisamos defender o padrão de comportamento. E os 4 padrões de comportamento que nós queremos defender são os que mais aparecem nos 4 evangelhos. Tá? Se você quiser ler os 4 evangelhos depois, não tem problema nenhum. Você pode olhar esses 4 padrões de comportamento. Então, Jesus salvou pessoas, Jesus curou pessoas, Jesus ensinou pessoas e Jesus discipulou pessoas. Se você for olhar nos 4 evangelhos, você vai ver que essa ação é um comportamento padrão de Jesus. Então, essas eram ações do ministério dele, essas eram ações que ele fazia. Você pode até falar, pastor, mas e a parte do secreto? E o caminho do secreto? Como é que vivia Jesus no secreto? Isso não faz parte de um ministério, isso é a base de um ministério. Então, oração, jejum, leitura da palavra, vida com Deus, é algo que todos nós devemos fazer em todo momento. Então, isso aqui não é um padrão de comportamento, isso aqui é uma base de vida. Você não coloca como padrão de comportamento almoçar, jantar e dormir. Por quê? Porque isso você faz naturalmente na sua vida. Então, padrão de comportamento são coisas tipo, todos os dias eu vou trabalhar a tal hora. Ou, todos os dias no meu trabalho eu gosto de conversar com tal pessoa. Isso é um padrão de comportamento. Agora, todos os dias eu como, todos os dias eu durmo, todos os dias eu bebo. Todos os dias você faz isso porque é uma necessidade básica do ser humano. Você faz isso para sobreviver. Então, espiritualmente, eu vou fazer isso também numa outra série sobre disciplinas espirituais. Orar, ler a palavra, jejuar, ter um momento de secreto com Deus, não é um padrão de comportamento, é a sua vida. Se você come, bebe e dorme, você não pode não orar, não jejuar e não ler a palavra. Isso é algo que você precisa viver, não tem como não viver isso. Isso é algo que é necessário para a sua vida. Então, fora as disciplinas espirituais, Jesus tinha um padrão de comportamento: salvação, ensino, cura e discipulado. E o primeiro que a gente vai falar aqui, eu vou tentar ser bem breve, porque a gente tem ainda ceia para fazer, é a questão da salvação. Então Jesus, em todos os encontros que ele tem, ele leva uma oportunidade de salvação. Ele leva uma oportunidade de mudança de vida, ele leva uma oportunidade de transformação. Entenda uma coisa que eu vou dizer, eu quero que você preste bastante atenção para não soar de uma maneira estranha. Mas Jesus nunca esperou que pessoas fossem até ele. Jesus foi até essas pessoas. Então nós temos uma figura de um homem e de um Deus que vai ao encontro do ser humano. E não que espera esse encontro. E por mais que a palavra diz, que me busque, bata na porta, você vai me encontrar. Jesus sempre foi ao nosso encontro. Então ele espera uma ação nossa de reconhecimento. Eu quero buscar, eu quero ter, eu quero mais, mas é ele quem vai. É impossível que nós nos acheguemos a ele, porque nós não temos nem santidade suficiente e nem capacidade suficiente para estarmos próximos de Jesus.
É Ele que, por sua graça e por seu amor, vai ao nosso encontro e está conosco. Então, como características de salvação e um padrão de comportamento que nós precisamos viver, não dá para esperar que os outros venham até nós. Nós precisamos ir até os outros. Volto a dizer, disciplinas espirituais, base para a sua vida. Padrão de comportamento, Jesus sempre foi as pessoas. Ele quase não fica na cidade dele, e ele não fica na casa dele. Pouquíssimas vezes, ou eu acho que uma ou duas passagens, aparece Jesus na própria casa, na sua casa, recebendo pessoas na sua casa. Em todos os outros momentos, ele está na casa de outras pessoas, ou na rua, conversando com pessoas. Esse é um padrão de comportamento que nós precisamos ter. Eu e você precisamos encontrar o Zaqueu que está em cima da árvore, que está interessado nisso, mas que está com vergonha de admitir interesse. E dizermos: ei, Zaqueu, eu quero estar com você hoje. Eu e você precisamos encontrar a Maria Madalena, que está quase sendo condenada por pessoas, e nos colocarmos à frente das pedras e dizer: não, aqui você não vai condenar. E levantarmos ela e apresentarmos uma nova vida a essa moça. Eu e você precisamos encontrar os perdidos. Eu e você temos a palavra de salvação. E esse tem que ser também em nós um comportamento padrão. Na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, eu fui nocauteado com aquela notícia do rapaz, do Ronnie McNutt, que explodiu a cabeça numa live no Facebook. E aí até o Caio que me falou, depois eu fui olhar no perfil dele, ele ia para a igreja. E em uma das postagens, a igreja ia até, ou fez, ou contar o testemunho, né, da vida dele, um ex-militar. Mas alguém que estava precisando, não só de uma pessoa que dissesse: você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, mas alguém que dissesse: eu estou aqui do seu lado. Você é importante para mim. Você tem valor para mim. E é isso que Jesus fez com essas pessoas. E é isso que Ele ensinou os discípulos a fazerem. E eu não quero que chegue o tempo de acontecer isso. Sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, nós somos tão maldosos que a gente vai dizer: se ele tivesse buscado mais a Deus, talvez... Se ele realmente tivesse aberto o coração para Jesus, com certeza ele teria vencido isso. E, na verdade, a única coisa que ele precisava para vencer aquilo era de alguém do lado. Porque durante a live ele ainda liga para a ex-namorada para perguntar se ela queria conversar com ele. E talvez pessoas que estivessem assistindo a live ou passaram por ela, ninguém reparou que ele estava pedindo ajuda. E se você olha o perfil dele, por várias postagens, ele já estava pedindo ajuda. Dizendo que o ser humano precisava colocar como natural um homem fazer terapia, e talvez ele nem fizesse, talvez ninguém levou ele para terapia. Sabe, quando eu falo de salvação, eu não estou falando só da vida eterna. Eu estou falando de tirar alguém de um lamaçal. Eu estou falando de tirar alguém de um período de tortura interior. Eu estou falando de tirar alguém ou libertar alguém de um domínio do pecado. Os 2 cajados que eu preguei no final do ano passado, no começo desse ano, nós precisamos levar graça para essas pessoas. Nós precisamos levar um favor imerecido. Ah, mas você não está orando? Então está tudo bem, deixa que eu oro por você. Fortalece a sua vida para você ter relacionamento com Jesus. Ah, você está muito triste, então vamos sair comigo, fica um tempo na minha casa, vamos fazer alguma coisa junto. Só não quero deixar você sozinho. Imagina a nossa cidade e como seria a nossa cidade se cada um de nós aqui tivesse um relacionamento verdadeiro com 2 pessoas. Se você que está assistindo o vídeo tivesse um relacionamento com 2 pessoas que não conhecem a Cristo, mas um relacionamento verdadeiro, sincero. E um relacionamento intencional. Eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar o que está dentro do meu coração, o que está ardendo na minha vida. E levar essa pessoa a uma experiência com você e com o Cristo que vive dentro de você. Porque muitas vezes ela não quer alguém invisível. Ela quer alguém que está dentro de você. Ela quer ver Jesus em alguém.
É muito pesado a gente falar para uma pessoa que tem depressão, cara, entra no teu quarto e fala com Deus. Porque ela já se sente tão sozinha que ela precisa ver, ela precisa encostar em alguém. Paulo diz que nós exortamos como se Jesus exortasse por nós. E exortar é chamar para caminhar junto. Lembra dos 2 cajados? União. Eu entrego um favor imerecido e chamo para caminhar junto comigo. Isso é salvar pessoas. E dentro desse processo ela conhece o Jesus verdadeiro e conhece a vida eterna. Não há um processo diferente. Nós só precisamos tornar isso um comportamento padrão nas nossas vidas. Pessoas estão necessitadas de uma resposta, necessitadas de um caminho aberto, necessitadas de serem ouvidas. Está faltando a gente fazer alguma coisa. Ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Ter essa face salvífica. Ter essa face de salvação. E para os aflitos, a gente vai levar consolo. E para os desolados, a gente vai levar refúgio. E para aqueles que não veem uma luz no fim do túnel, a gente vai mostrar a luz do mundo. Para os que estão perdidos, nós vamos revelar um caminho. Para os que estão solitários, nós vamos demonstrar amor. Para os que estão angustiados, a gente vai mostrar como é viver a paz que excede todo entendimento. Para os que estão condenados, a gente vai levar salvação. Para os que se sentem um nada, nós vamos demonstrar uma família para pertencer. Para os que não têm perspectiva de propósito, a gente vai mostrar um propósito. Para os que estão doentes, a gente vai levar a cura. Para os que estão enclausurados, a gente vai levar a quebra de todas as cadeias. Tudo isso porque nós temos tudo isso em Jesus. Tudo isso porque Ele é tudo isso. O primeiro tema da nossa série é um líder para todos. E Ele é o líder para todos. Ele é o líder para aquele que acha que igreja é só secreto. Ele é o líder para aquele que acha que igreja é só evangelismo. Ele é o líder para aquele que acha que igreja é só cultura e implantação de novas igrejas. Ele é o líder para aquele que acha que igreja é só cuidado e pastoreio. Ele é o líder para aquele que acha que igreja é só evangelismo e ir atrás dos perdidos. Ele é o líder de todos. E Ele é a resposta para todos. E Ele gerou isso como um comportamento padrão para todos, para que nós tivéssemos o comportamento padrão em todos os momentos. Salvação é um comportamento padrão. Não é só um dom, não é só uma dádiva que Jesus nos dá, mas é um comportamento padrão que estava presente em Jesus e que precisa estar presente em nós. E o combustível para os outros comportamentos que nós vamos apresentar durante essa série é só o amor. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, de tal maneira, de tal intensidade, que Deus entregou o Filho, e o Filho, por ser a exata representação de Deus, se entregou ao próximo, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E em 1 João 3,16, João vai dizer que nós conhecemos o amor, a palavra é revelado o amor, a exemplificação do amor é esta: Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A palavra dever é uma palavra de dever mesmo, não é uma indicação de caminho, não é um sentido de escolha, de dever. Você está devendo para Deus morrer pelos seus irmãos. Você está devendo para Deus entregar a sua vida pelos seus irmãos. E eu não estou falando de um sentido literal. Ali o dever não é literal. Ali o dever é a sua energia, o seu tempo, os seus projetos de vida. Precisa levar a salvação para o seu próximo. Precisa chegar ao seu próximo e levar para ele respostas que talvez ele ainda não conseguiu enxergar em Jesus. É esse Jesus que nos chama para cear, é esse Jesus que nos chama para estar na mesa junto com Ele, é esse Jesus que nos chama para fazer parte desse tempo diferente junto com Ele, um tempo onde nós somos família e convocados a levantar ainda mais família para Jesus, para a glória dEle. Queria te convidar a ficar de pé, você que está na sua casa também, se puder ficar de pé, pegue o pão, o suco, se em casa você tem uma outra representação desses elementos, pode pegar também.
E embora aqui a gente tenha individualizado para cada um, eu queria te convidar a orar, imaginando que a gente está sentado numa mesa, imaginando que tem um grande tapete aqui, a gente está numa roda, dando risada e encostando em todo mundo, pegando na mesma comida e dando para o outro, como a gente sempre fez e como a gente gosta de fazer. Levando resposta de carinho, levando resposta de amor para o nosso próximo. Feche teus olhos. Jesus, nós te amamos e nós consagramos a dádiva do pão, o cálice, para a honra e glória do teu nome. Nós fazemos isso em memorial do Senhor, lembrando do seu sacrifício por nós na cruz, mas principalmente de que o Senhor disse que o momento de ceia era o momento do partir do pão, era o momento da comunhão entre os irmãos. A maior representatividade da ceia é que o pão é repartido para todos, é que o suco é dado para todos, é que a comunhão é de todos, porque Jesus é de todos. Nós te amamos, Jesus, porque o Senhor ergueu uma família nessa cidade e nós fazemos parte dessa família. Nós te amamos, Jesus, porque o Senhor nos levantou como parte de um corpo muito maior, mas um corpo local que está sendo transformado dia após dia, com revelações proféticas, com um ensino profundo, com um pastoreio de cuidado, com uma cultura implantada e com um sentimento evangelista para ir de encontro ao perdido. Nós estamos sendo edificados por completo na figura de um Jesus completo, como homem e como Deus. E nós queremos viver esse Jesus e ser movidos por esse Jesus. Não um Jesus limitado e manco segundo a nossa própria visão limitada e manca, mas um Jesus completo. Completo em tudo, completo em amor, completo em profético, completo em pastoreio, completo no apostólico, completo no ensino, completo evangelisticamente. Completo em tudo que nos faz completos nele, para sermos uma igreja sem manchas, para sermos uma igreja completa e cumprirmos a missão em plenitude como o Senhor também fez. Que esse tempo, ó Deus, limitado de ações, que esse tempo limitado de aproximação, seja um tempo extremamente curto nas nossas vidas, porque nós queremos, ó Deus, ser como Jesus, estar no meio do povo, estar abraçando o povo, estar orando com o povo e fazendo com que o povo tenha as respostas em Deus que eles procuram. Oramos ao Senhor, consagramos esse tempo no nome de Jesus. Amém. Você pode comer o pão. Você pode ajudar com o suco. Despede-nos, Jesus, no teu amor. Despede-nos, Jesus, na sua salvação. Despede-nos, Jesus, com o compromisso de também estabelecermos a ação salvífica como algo natural do ser humano. Nós carregamos uma visão, nós carregamos uma presença, nós carregamos um evangelho, nós carregamos uma aliança, nós carregamos um padrão. E esse padrão é de levar outras pessoas a um conhecimento de quem é Jesus, da nova vida em Jesus e daquilo que Ele espera que nós vivamos em Jesus. Que cada um de nós seja preenchido com essa presença, com essa característica, com essa face do Cristo Salvador, do Cristo Senhor, do Cristo que não só estabelece um caminho, mas que Ele mesmo promove o caminho. Um Cristo que derruba os obstáculos do caminho. Um Cristo que nos empodera, nos ensina a viver no caminho. Um Cristo que caminha o caminho junto com a gente. Obrigado, Jesus, por ser esse Cristo, esse Messias, esse Salvador. Obrigado, Jesus, por sua vida em nós. Obrigado, Jesus,
por estarmos junto contigo hoje, no seu nome, adorando ao Senhor e sendo uma só igreja, um só corpo, para a glória do teu nome. Que toda graça, que toda bênção, que toda unção, que todo amor, que toda consolação, que toda paz esteja com a gente e caminhe junto com a gente, porque Cristo é tudo. Nossa paz, o nosso amor, a nossa unção, a nossa alegria, que Ele esteja junto conosco todos os dias da nossa vida, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe. Você tenha uma semana abençoada. Vou pedir para você, deixe em cima da cadeira.